Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Você está batalhando com o pecado? Está esforçando-se para vencer, mas está a ver que continuamente está a falhar e não consegue vencer? Você está a esforçar-se, e parece que está a ganhar a vitória. E depois cai outra vez. Então, você é um escravo do pecado? É como se fosse um adito a uma droga? Você é adito ao pecado? Queridos irmãos, vejam aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, que diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus quer que você seja um vencedor. Veja, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Diz assim: embora sendo filho, falando acerca de Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo é o autor da salvação para os que obedecem a Deus. Queridos irmãos, precisamos de ser vencedores. Precisamos de ser obedientes. Por isso hoje, queridos irmãos, eu quero abordar alguns pontos importantes. Como podemos ser vencedores? Sim, está claro. Somos salvos pela graça. Somos salvos de graça pelo sacrifício e sangue de Jesus Cristo. Mas uma vez que somos perdoados, que os nossos pecados estão perdoados, nós temos que nos arrepender. E arrependimento quer dizer parar de fazer o que fazíamos. Porque uma vez que perdoados, cabe a nós a necessidade de obedecer para não cairmos no mesmo problema. Por isso é que Deus diz: sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Vocês sejam santos, sejam separados, sejam diferentes do mundão. Queridos irmãos, é a nossa responsabilidade. Sim, somos salvos de graça. Mas é a nossa responsabilidade de estarmos a obedecer a Deus. Uma vez que nos arrependemos. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei, no versículo 13. Romanos 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são juntos diante de Deus. Não vamos ser justos diante de Deus por simplesmente estar a ouvir a lei. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Queridos irmãos, sim, somos perdoados de graça. Somos tirados desta prisão da vida eterna, da morte eterna, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Somos tirados desta morte eterna pela graça de Jesus Cristo. Mas agora não podemos continuar a pecar para entrarmos outra vez nesse buraco. Temos que nos esforçar, temos que vencer. Sim, Deus nos ajuda, é misericordioso, conforme ainda falhamos, arrependemos, mas temos que chegar a um ponto que somos vencedores.
não podemos estar a dar desculpas continuamente. Temos que vencer. Queridos irmãos, precisamos ser diferentes. Precisamos de viver uma vida cheia do Espírito de Deus, que é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, uma vida que é limpada do pecado, uma vida pura. Sim, todos nós falhamos, mas temos que falhar menos e menos. Temos que estar neste processo de vencimento e a vencer cada vez mais. E assim cresceremos no conhecimento de Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo. Por isso é que diz em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, mesmo ao fim desta epístola, o último versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, a nossa meta é sermos, digamos assim, discípulos, seguidores de Cristo. Isto é, imitar a Cristo. E por isso precisamos ter o conhecimento dele, de quem ele é, o que ele fez, como ele se comportou, a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, para termos esse conhecimento de Jesus Cristo e para termos a mesma atitude, o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma graça que ele tem para com o próximo. E nós precisamos, digamos assim, emular, copiar, usar Jesus Cristo como nosso padrão, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos irmãos, esse é o nosso golo. Essa é a nossa meta. Porque quando viermos a ser como Jesus Cristo é, seremos irmãos dele com o mesmo caráter que ele tem. Sim, somos pessoas diferentes, temos a nossa personalidade diferente, mas temos o caráter de Deus. Porque Jesus Cristo é na imagem do Pai, temos o caráter de Deus. E, queridos irmãos, esta é a missão da Igreja Deus Unida. Não só de pregar o Evangelho, mas de preparar um povo. Preparar um povo. Isto é, preparar a você e a mim, a nós, para sermos um povo que possa reinar com Jesus Cristo no mundo da manhã. Que estejamos preparados. Treinados para uma posição de liderança. Qualificados. Sermos líderes sem corrupção. Porque este mundo há muitos líderes. Mas nenhum homem é justo. Mas para sermos líderes no mundo da manhã, no governo de Deus, isto é, no governo que Jesus Cristo vai trazer para a terra, para estabelecer paz na terra, para sermos governantes debaixo de Cristo, temos de ser governantes, líderes sem corrupção. E demonstramos hoje, em dia, o nosso desejo, a nossa força de sermos pessoas sem corrupção. Porquê? Porque estamos a vencer as fraquezas e as paixões da carne agora. Vejam Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aqui vê-se. Para nós precisamos ser vencedores. Vencermos a fraqueza da nossa carne. E para isso precisamos de demonstrar que somos ou vamos ser de facto líderes sem corrupção no mundo da manhã, para governarmos com Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
temos que vencer. Temos que vencer. Temos que nos qualificar para sermos provados, preparados para reinar com Cristo. E isso requer treino. Isso requer vencer as nossas fraquezas hoje em dia. Isso requer desenvolver um caráter espiritual, o caráter de Deus, que é não só saber o que é bom e mau, mas não só saber e distinguir, mas ter a força de caráter, a força de vontade, o domínio próprio de fazer o que é certo, mesmo quando esteja debaixo de pressão para fazer o errado. E quando é que temos que aprender a fazer isso? No reino do futuro? No reino de Deus? Não, agora. Para podermos estar qualificados para estar no reino de Deus. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos começar a ler do versículo 11. Está a falar desta parábola das minas. Lucas 19. Começando a ler no versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente, pois que julgavam que o reino de Deus vinha imediatamente. E por causa disso, disse, espera aí, há uma lição para vocês aprenderem aqui, disse Jesus Cristo. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aqui está a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de morrer, subiu ao céu. E aí vai, como vê, tomar posse do reino de Deus e vai voltar para estabelecer o reino de Deus na terra. Tudo bem. Versículo 13. Chamou 10 servos seu e confiou-lhes 10 minas. São aqui 10 servos, cada um deu uma mina. Total 10 minas. E disse, negociar até que eu volte. Vocês usem estes talentos, estas habilitações, estas capacidades que eu dou a vocês. Queridos irmãos, você e eu, todos nós temos certas habilidades, certas capacidades, certas coisas que Deus nos deu. Cada um de nós tem uma destas minas, uma destas habilidades, um deste grupo de talentos. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiaram e enviaram após ele uma embaixada a dizer, não queremos que este reine sobre nós. E sim, por isso quiseram matá-lo, isso tudo. Está bem, como quis. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria-se conseguido. Você recebeu uma mina, o outro recebeu uma mina, o outro recebeu uma mina. O que é que você fez com esses talentos, com essas habilitações, com essas capacidades que Deus deu a você? Se você, como um ser humano, tem certos talentos, o que é que você está a fazer com os talentos que Deus está a dar a você? Você está a sentar-se em casa e a dormir, sem fazer nada, e dizer, olha, eu não posso fazer nada. Ou você está a usar, está a ser produtivo, está a produzir fruto. E conversou-lhe o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. A tua mina rendeu 10. Irmãos, sabem o que é isso? É um crescimento de 1000%. Não é 10%, não é 20%, não é 100%, é 1000%. Produziu muito fruto. Você, com a mina, com os talentos que Deus deu a você, você pode dizer, produzir 1000%. Você tem que responder isso. E depois, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades no reino de Deus. Terás a oportunidade de governar. Porquê? Porque venceste e produziste fruto. Provaste hoje em dia, nesta vida, que estás a fazer o que é correto.
e a produzir bom fruto. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Este rendeu um crescimento de 500%. 500%. Este disse: traz autoridade sobre 5 cidades, proporcional ao desenvolvimento, à produção, aos frutos que esta pessoa teve. Vai ser o galardão dessa pessoa na vida eterna. Está a falar aqui de um galardão, irmãos. Um galardão. Proporcional ao trabalho, à obra que tem feito nesta vida. Versículo 20. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Aqui está a tua habilidade que me deste. Está aqui, troca. Que eu guardei embrulhada num lenço. Quantos de nós é que se sentam em casa ou na nossa vila, ou seja, onde for, e não fazemos nada com a nossa vida? Se você é desse género, está aqui a falar de você. E diz assim: pois tive medo de ti. És homem rigoroso. Tens regras. És duro. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Queridos irmãos, aqui vê-se uma atitude incorreta nesta pessoa. Porque tem um temor de Deus incorreto, pervertido. Respondeu-lhe Jesus Cristo a esta pessoa: servo mau, por da tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque então não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vida o receberias com juros. Não fizeste isso. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Tirai a mina e dá ao que tem 10, porque ele vai multiplicar. Vai dar fruto com isso. Queridos irmãos, a vida cristã é uma que requer vencer e produzir fruto. Você está cansado de vencer? Você tem que perseverar até ao fim. Não fique cansado. Nunca fique cansado de vencer. Temos que perseverar até ao fim. Mas então por que nós falhamos? Por que nós fracassamos? Você esforça-se, você luta, você ora por ajuda, você ora pela vitória, você ora para vencer um mau hábito, mas acaba por cair e tropeçar e cair. Por quê? Vejam aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, começamos a ler no versículo 1. Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos outros irmãos que, por exemplo, estão na igreja ou que eram da sua nacionalidade, são que sejam salvos. Porém, lhes dou testemunho, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo, porque eles têm zelo por Deus. Sim, são zelosos. Sim, estão a dizer, em Jesus, em nome de Deus, e graças a Deus. Então, têm zelo. Porém, diz aqui Paulo, têm este zelo, mas não têm zelo com entendimento. Porque, desconhecendo a justiça de Deus. Desconhecendo a justiça de Deus.
que é que eles fazem então? Procuram estabelecer a sua própria justiça, a autojustiça. E por isso não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, o objetivo da lei, a meta da lei é você vir a ser como Cristo é. Porque ele obedeceu à lei. Por isso a lei é o caminho, nos a mostra. E Jesus Cristo é aquele que seguiu o caminho, que nos dá o exemplo perfeito da lei. O propósito da lei é para você e eu sermos como Cristo é. O fim da lei é para sermos como Cristo é. Para cumprir a lei como Cristo cumpriu. Para a justiça daquele todo que está a querer. Para praticarmos a justiça de Deus. Vejam aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Diz assim: e acharam nele, isto é, Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Marquem este versículo, porque vamos voltar a ele daqui a pouco. Ponham uma marcazinha aí nele. Mas, em primeiro lugar, estamos a ver aqui que diz assim: não tendo justiça própria. Nós não estamos aqui para ter a nossa autojustiça, mas estamos a falar acerca da justiça que é mediante a fé de Cristo. É uma justiça de Deus, não é nossa, não é a nossa própria justiça. Então o que é a justiça? Como disse, mantenham uma marca aí nesse versículo, porque vamos voltar a ele daqui a pouco, mas agora quero que virem para Salmo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172, para responder à pergunta: o que é a justiça? A justiça de Deus. Versículo 172. Diz assim: a minha língua celebra a tua lei, pois os teus mandamentos são justiça. O que é a justiça? É a lei de Deus. É a lei de Deus. E como sabemos, não é o nosso amor que cumpre as leis de Deus, é o amor de Deus, porque Deus é amor, e a lei de Deus é uma expressão do amor de Deus. Amor para com o próximo, amor para com Deus e amor para com o próximo. A lei de Deus é baseada nestes dois grandes pilares: amor para com Deus e amor para com o próximo. A lei de Deus é amor. Deus é amor. E por isso diz aqui, no versículo 172, os teus mandamentos são justiça. Os 10 mandamentos da lei de Deus são justiça. Sim, alguns de nós guardamos a lei, observamos a lei, mas precisamos ter cuidado, porque observamos a nossa autojustiça. Porque muitas vezes não temos aquele amor de Deus que cumpre a lei perfeitamente. É um certo equilíbrio espiritual baseado na lei de Deus. Por exemplo, os fariseus acusaram Jesus Cristo de quebrar o sábado. Está claro, Jesus Cristo nunca quebrou o sábado, mas porquê? Porque eles puseram pesos, criaram certas restrições à volta do sábado, restrições humanas de homem, que não eram de Deus. E por isso puseram estes pesos à volta do sábado, e depois acusaram Jesus Cristo de quebrar esses pesos que eles induziram, adicionaram à lei do sábado. E por isso quando Jesus Cristo disse: não é preciso fazer isso, eles disseram: olha, estás a quebrar o sábado. Não, Jesus Cristo não quebrou o sábado. O que Jesus Cristo quebrou foi a autojustiça que eles tinham, que puseram coisas à volta da lei
para ser, digamos assim, para serem justificados como obedientes à lei. Mas o amor de Deus demonstrou, por exemplo, como Jesus Cristo curou e sarou pessoas ao sábado, que eles acusaram que Jesus Cristo estava a quebrar o sábado. Mas que mal há em fazer o bem no sábado? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E aqui vê-se este grande entendimento da prática das leis de Deus, que têm que ser baseadas em amor. Amor de Deus. Os irmãos, leiam, por exemplo, em Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Diz assim, o amor de Deus. Romanos 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado ou dado. O amor de Deus, este carinho que é basicamente a maneira de obedecer à lei de Deus com amor, tal como Jesus Cristo quer que nós obedeçamos, isto é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, queridos irmãos, nós temos que ter cuidado de que género de pessoas é que somos. Temos que nos humilhar. Temos que completamente sujeitarmos-nos a Deus, submetermos-nos a Deus, ao grande sabedoria e amor de Deus, para sermos filhos dele, para sermos mudados, para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, para virmos a ser tal como o Pai e o Filho são. E por isso nós precisamos ter esta motivação, este desejo de desistir do que nós temos aqui dentro, das nossas paixões carnais, para sermos realmente pessoas que estejamos perto de Deus, a obedecer a Deus. Porque ao fim de contas, irmãos, a lei de Deus é espiritual. Romanos 7, versículo 14. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. E você também. Nós todos somos. E por isso precisamos do Espírito de Deus a trabalhar em nós, que nos é dado a nós, para nos ajudar a mudar, a transformar, a santificação do Espírito, como diz. E por isso, então, como é que recebemos o amor de Deus? Como eu disse há pouco, para terem uma marcazinha em Filipenses 3, versículo 9, vamos voltar aí de novo. Filipenses 3, versículo 9, diz assim, não tendo justiça própria, não é a nossa própria justiça, é a justiça de Deus, que procede da lei de Deus, que é amor, senão a que é mediante a fé de Cristo. Isto é, pela fé de Cristo. Pelo amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, pela fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, a verdadeira justiça que vem de Deus. Não é a nossa maneira de fabricar a lei e pôr coisas à volta da lei, não, mas é este amor que procede do Pai, que porque Deus é amor, que é-nos dado pelo Espírito Santo, e nós, então, através desta fé de Cristo, estamos então a pôr na nossa vida a justiça de Deus que procede de Deus, que vem de Deus. Não é nossa autojustiça. Queridos irmãos, pensem acerca de Cristo. Porque, embora aqui em português diga a fé em Cristo, na realidade é a fé de Cristo, como está na antiga original em inglês, versão do rei James, e como está na versão literal de Darby, é a fé de Cristo. Jesus Cristo tinha verdadeira fé, e tem verdadeira fé.
Ele desistiu a sua imortalidade e veio para a terra. Como o homem morreu por nós. Isso requereu ter fé, ter confiança que o Pai o ressuscitaria. Ele executou grandes milagres. Isso necessitou ter grande fé. Ele ressuscitou dos mortos por causa da fé que ele teve e por causa da fé, como ele obedeceu a Deus, ao Pai. O Pai é fiel e ele ressuscitou. E agora ele vive. Ele vive. E por isso lemos em Efésios, continuem a marca aí em Filipenses, mas Efésios capítulo 2, versículo 8, algumas páginas atrás, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Queridos irmãos, sim, somos salvos pela graça, pela bondade, pelo carinho, pelo amor, por tudo que é bom de Deus por nós. Porque Ele só quer do bom para nós. Mediante a fé. A fé, em primeiro lugar, de Cristo. Porque Ele morreu por nós e assim deu a sua vida e por causa disso deu o seu sangue para nos perdoar, para nos justificar. E isto não vem de nós. Esta fé não vem de nós. É dom de Deus. É algo que Ele nos deu. A fé de Cristo deu para nos justificar. E somos salvos pela graça de Deus, pela fé de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, porque Ele teve fé e confiou no Pai. Isso é um dom. É uma dávida. Você e eu não fizemos nada para isso. É de graça. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Começando a ler no versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E ao outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom, não é a fé que eu tenho. Sim, precisamos ter fé, acreditar em Deus, acreditar em Cristo, mas o dom é de graça. E Deus nos dá a fé necessária, porque por nós próprios não temos fé suficiente. A fé de Deus é dada a nós pelo seu Espírito. Então como é que obtemos mais fé? Como é que podemos ter mais fé? Quando nós nos submetemos, quando nós submetemos os nossos desejos, as nossas vontades a Ele. Quando nós submetemos e vemos então Deus intervir por nós milagrosamente, quando precisamos de intervenção, isso nos dá mais fé, mais confiança. Quando nós oramos numa oração sincera e depois vemos Ele a responder às nossas orações, a intervir por nós, isso nos dá fé. Quando nós vamos para além do mínimo necessário, isso nos dá fé. Leiam, por exemplo, Lucas 17, em que diz, o que é que podemos fazer? Os discípulos perguntaram a Jesus, dá-nos mais fé. E então ele disse, olha, você tem aí um servo e manda o servo fazer uma coisa e o servo faz isso. Primeiro o servo tem que fazer o que é necessário ele fazer. E depois, sim, depois recebe a sua recompensa. Precisa fazer o que precisa fazer. Nós, igualmente, precisamos de fazer o que é necessário fazer. Mas temos que ir para além do mínimo, fazer mais do que necessário, do mínimo, para aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que Ele nos vai retribuir, que Ele é o nosso galardoador. E assim, conforme
nós fazemos o que devemos fazer, vamos aprendendo a ter confiança mais e mais em Deus. Isto é, ter mais fé em Deus. E por que você tem fé? Por exemplo, você tem fé numa pessoa, você tem confiança, você pede a uma pessoa para fazer uma coisa, a pessoa diz, eu vou-te fazer, e então a pessoa faz. Por que você tem confiança nessa pessoa? Porque essa pessoa é uma pessoa de palavra. Diz que faz e faz. Ele diz o que faz, ele faz o que diz que ia fazer. Jesus Cristo tinha absoluta confiança no Pai. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele não mente. É completamente fiel. Por isso lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel. Isto não é uma promessa em vão. Ele fará isso. Nós não vamos ser tentados além do que nós podemos suportar. Mas algumas pessoas não acreditam nisso. Eu estou a ter muitas dificuldades, tenho que ir a um psiquiatra. Sim, às vezes é necessário que uma pessoa vá a um médico. Não estou a dizer que não vá ao médico. Mas quando estão a pôr a fé num psiquiatra ou coisa assim, então este psiquiatra diz, por exemplo, olha, você precisa ficar em casa, não faça nada, não vá ao culto, não vá à igreja, não leia a Bíblia, porque isso está a pôr você com muita ansiedade. Queridos irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E depois essa psiquiatra pode dizer, olha, então porque você tem esta ansiedade, toma estas drogas. Às vezes é possível, é necessário que precise de tomar certos medicamentos. Aliás, há um ano atrás, talvez, há uns meses atrás, eu dei um sermão acerca da ansiedade. E se tiverem um problema desse género, por favor, ouçam esse sermão. Mas, qualquer ponto, se uma pessoa está a tomar drogas e não precisa, essas drogas vão criar outros problemas adicionais. Primeiro é que você não está a vencer, e por não estar a vencer, não está a esforçar, está a ter este sentimento, olha, não estou a fazer suficiente e por isso preciso tomar uma droga para me acalmar. Então agora você tem dois problemas. Cuidado. E por isso vemos que quando as pessoas têm dificuldades e têm tentações e batalham, e as pessoas oram e falham, o que é errado? O que é errado? É Deus que quebrou a sua promessa? Não. Então, como é que podemos pôr em prática o dom da graça de Deus, da graça de misericórdia, de bondade, de fé, para que o pecado não tenha domínio sobre nós? Vejam aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, começando no versículo 11. Diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. O que quer dizer mortos para o pecado? Quer dizer que você não vai fazer o pecado. Isso é o que você faz quando é o batismo. O velho homem é sepultado nesta sepultura aquática. Você está morto para o pecado. Mas vivos para Deus. Você sai da água vivo como um novo eu, um novo homem, comprometendo-se a viver uma vida nova, a obedecer a Deus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por isso, não permitem estas paixões carnais reinar na vossa vida. Temos que vencer, de maneira que estejam a obedecer às suas paixões carnais. Não, temos que vencer isto. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Vocês não permitam que parte do seu corpo esteja a cometer pecado.
como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Como é que vocês são ressuscitados dos mortos? Porque o simbolismo do batismo é você morrer, porque é um pecaminoso, está morto, em termos espirituais, e quando você sai do batismo, sai da água batismal, você é ressuscitado em simbolismo, em analogia, ressuscitado dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora você tem que ser um instrumento de justiça, a justiça de Deus, que procede de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porquê? Porque vocês estão a seguir a guia do Espírito Santo, porque vocês têm o amor de Deus e vocês estão a fazer o que Deus quer, de livre vontade, com amor, por amor. E por isso não estão debaixo da lei. Sim, não estão debaixo da pena da lei, que a pena da lei é que o pecado, aquele que peca, o salário do pecado é a morte. A pena da lei é a morte. E por isso vocês não estão debaixo dessa pena da lei, mas sim debaixo da graça. Queridos irmãos, temos que nos submeter a Deus. Temos que nos submeter à vontade de Deus. Leiam aqui em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos então começar a ler do versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E por isso o primeiro ponto é submeter a Deus. Por isso o primeiro passo para nós vencermos nesta luta espiritual, precisamos de ser submissos a Deus. Precisamos de ser humildes. E essa é a primeira beatitude, quer dizer, precisamos de ser submissos. Vejam, por exemplo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Sim, ponham essa marca que tinham há pouco. Ponham essa marca aqui em Mateus 5, porque vamos entrar e sair de Mateus 5 algumas vezes. Mas aqui este primeiro passo é: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos irmãos, ser humildes é tão importante. Queridos irmãos, você precisa de ser e precisa de se manter humilde. Se há uma coisa que você precisa se lembrar deste sermão, é que se mantenha humilde. O problema que há na igreja é que pessoas ficam com cabeças grandes, soberbos, e causam divisões e ideias na igreja em vez de se meterem aos líderes e aos ministros da igreja. Não é que os ministros sejam pessoas mais importantes, mas os ministros têm uma função dada a eles por Jesus Cristo, que são ministros de Cristo, servos de Cristo, discípulos de Cristo. E nós, como membros, precisamos de seguir essa guia, essa instrução, ser humildes a Deus. O grande problema de Satanás foi que ele perdeu a sua humildade. Vocês podem ler isso em Isaías 14, versículo 13 a 14. Diz que ele diz: eu vou subir, vou ser igual ao Deus. Isso ele não tinha humildade. Ele pensou e pensa que é tão grande, tão importante, tão sabedor como Deus. Queridos irmãos, uma vez que você perde o seu espírito de humildade, você então está na ideia de pensamentos, nas ondas de transmissão de Satanás. Você está nas vibrações de Satanás. E por isso leiam aqui em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Queridos irmãos, devemos de nos submeter, humilhar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ponham as vossas ansiedades nas mãos de Deus. Tenham confiança em Deus. Sede sóbrios e vigilantes. Estejam acordados, estejam alertos, sejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé. E aqui está o segundo passo. O segundo passo é que você precisa ter cuidado desta ideia de Satanás, que você precisa resistir. E essa ideia, essa vibração, essa mensagem de Satanás é que, olha, você sabe melhor. Você é importante. Você sabe as coisas. Não deixe ninguém dizer, não deixe a igreja dizer o que fazeres. Cuidado. Cuidado. Quando você se põe num pedestal e você se põe assim numa condição de soberba, cuidado, porque você está pronto a cair. Leiam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você pensa que está bem, está seguro, cuidado, perigo, perigo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que vocês sejam tentados para além do que vocês possam suportar. Mas cuidado! Quando você pensa que está seguro, cuidado. Cuidado. Vejam Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Vamos ler o versículo 18. Salmos, Provérbios capítulo 16, versículo 18. Diz assim: a soberba procede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Cuidado quando você começa a ter estas vibrações, estas ideias, estes pensamentos. Eu sou importante, eu sei isto tudo. Cuidado. Precisamos de resistir a essa tentação de pensarmos que sabemos tudo. De pensarmos que temos cabeça grande. De pensarmos que eu sou o chefão. Não somos. Cuidado. Veja no mesmo capítulo, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16, versículo 5. Abominável ao Senhor todo arrogante de coração. Se você é arrogante, se você é soberbo, Deus odeia isso. Por isso, resista qualquer tentação diabólica que você tenha de pensar, de ter pensamentos orgulhosos. Tiago, capítulo 4, versículo 7 a 10. Tiago, capítulo 4, versículo 7 a 10. Tiago, capítulo 4. Versículo 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Sejam humildes a Deus e resistem a esta
desejo diabólico de pensar que você é importante, ou seja, outras que forem, e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e a vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Precisamos de tirar as ideias diabólicas, precisamos de ter o desejo de nos arrepender. Afligi-vos, lamentai e chorai. Queridos irmãos, lembram-se das bem-aventuranças? Voltemos então a Mateus 5. Eu pedi para pôr uma marca aí em Mateus, e continuem com a marca aí. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Os que estão de luto. Luto de quê? Luto pelos nossos pecados, luto pelo que nós fazemos, luto para nos arrependermos. Os que choram, isto é, os que se arrependem. Porque vão ser encorajados, vão ser consolados. Precisamos nos arrepender. Queridos irmãos, o arrependimento de Deus é um arrependimento que é completo, que é comprometido, que não é fazer, mas depois voltar a fazer a mesma coisa. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 7. Vocês sabem a situação de Coríntios, que eram, no 1 Coríntios, Paulo escreveu uma pessoa que tinha um grande pecado e depois o pôs fora da igreja e depois ele se arrependeu. Então, em 2 Coríntios, está a dizer a eles para aceitarem este irmão de volta na igreja. E por isso estamos aqui a ver em 2 Coríntios, capítulo 7, começando a ler do versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, não porque ficaste tristes porque quando eu pus esta pessoa fora da igreja, mas porque fostes contristados para arrependimento, porque houve um verdadeiro arrependimento. Esta tristeza causou um verdadeiro arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus. Isto é um arrependimento segundo Deus. Não é um arrependimento mundano, em que diz, olha, eu me arrependo e continuo na mesma, olha, eu me arrependo e continuo na mesma, olha, eu me arrependo e continuo na mesma. É um arrependimento segundo Deus. Isto é, arrependeu e parou. Parou. Para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Isto é o arrependimento verdadeiro, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, o arrependimento mundano, produz a morte. Porquê? Olha, eu me arrependo, mas continuo a fazer a mesma coisa. Eu me arrependo, mas continuo a fazer a mesma coisa. Eu me arrependo, continuo a fazer a mesma coisa. Isso não é verdadeiro arrependimento. Versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Cuidado. Quando há um verdadeiro arrependimento, você tem um certo senso de urgência, tem um certo desejo, cuidado de completar o que fez, tem a vontade de ter mais cuidado no futuro. Que defesa! Sim, que defesa! Que intenção e desejo de defender e reparar a situação, reparar o errado, para não continuar no pecado. Defender-se desse pecado, para não cair de novo no pecado. Que indignação! Isto é, indignação com o pecado. Irritado contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Que temor! Que temor, sim. Temor e respeito para com Deus. Temor, verdadeiro temor de Deus. Porque pecamos contra Deus. Porque os nossos pecados trazem dor e sofrimento a outros e por isso magoamos as outras pessoas e por isso temos este respeito para com Deus e temos este temor, porque magoamos a outros. Que saudades! Sim, que grande desejo de fazer o bem. Que saudades do bem. Que zelo. Zelo, que determinação. Que resolução de fazer o bem com a ajuda de Deus. Que vindita, isto é, que exoneração, que vingança contra o pecado. Isto é, irmãos, o verdadeiro arrependimento. Isto é que é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento segundo Deus. Isto é que é verdadeiro arrependimento. Isto é que é realmente chorar. Não é um arrependimento meio cozido ou cozido pela metade.
Dizer, olha, eu me arrependi, mas continua a fazer. Mas Deus entende, quando vem a pressão, Deus entende, vou continuar a fazer. Não! Temos que ter domínio próprio. Temos que pensar noutras coisas. Temos que esforçar com a ajuda do Espírito Santo. Temos que ter um verdadeiro compromisso. E em vez de estar a dar desculpas e criar uma justificativa. Olha, é porque aqui no Brasil as coisas são muito difíceis. Queridos irmãos, é difícil em todo o mundo. Talvez você tenha uma situação mais difícil, talvez outro tenha uma situação menos difícil. Mas cada um varia. Mas o ponto é, todos nós temos as nossas dificuldades. E esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que precisamos de ser mansos. Voltando então às bem-aventuranças, diz, bem-aventurados, Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos irmãos, precisamos estar perto de Deus. Precisamos de estar perto de Deus. Pedindo a Deus orientação. Sendo maleável, como o barro na mão do oleiro. Leiam aqui, se faz favor, em Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29, versículo 16. Isaías 29, versículo 16. Diz assim, que perversidade a vossa. Que perversidade a vossa. Isto é, como vocês estão a perverter tudo. Ou, noutras palavras, como vocês estão a pôr tudo de pernas para o ar. Como se o oleiro fosse igual ao barro. E como se a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao soleiro, ele nada sabe. É o que vocês fazem hoje em dia, dizendo a Deus, olha, eu sei mais que Deus. Cuidado, temos que ser maleáveis, temos que estar perto de Deus e submissos a Deus. Vejam no versículo 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra. Sim, este povo cristão neste mundo brasileiro, angolano, seja onde for, ou português, seja onde for, ou à volta do mundo, em qualquer nação. Todos se aproximam de Deus com a sua boca e com os seus lábios, dando honra e dizer, olha, amamos Deus e glória a Deus, vamos aqui, glória a Deus, oh Jesus, graças a Deus, graças. Mas o seu coração está longe de mim, porque não praticam, não obedecem. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Em mandamentos de homens. Mandamentos que não estão bíblicos. Por exemplo, olha, os ovinhos coloridos da Páscoa. Olha, os coelhinhos. Isso não está nada na Bíblia. Olha, o dia de Natal e o bercinho. Isso não está nada na Bíblia. São mandamentos de homens. Queridos irmãos, estão, digamos assim, cozidos pela metade. Estão comprometidos pela metade. Vejam em Isaías 28, versículo 9. Isaías 28, versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouvir? Sim. Vai-se dar o conhecimento aos humildes. Vai-se dar àqueles que espiritualmente estão maduros, perto de Deus. Sim, não é aos desmamados e aos que foram afastados dos seus maternos, mas aos humildes. E esses humildes, para eles, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regras mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isto é, como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, manejar bem a palavra da verdade. É como Deus revela a sua verdade, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e nós, a Igreja de Deus Unida, com os nossos guias de estudos bíblicos, vocês estudam um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e com uma mente sã,
com uma mente humilde, com uma mente submissa, querendo ser submissa à vontade de Deus e ao amor de Deus, você então vai ver, é assim. Mas aqueles que são desobedientes, no versículo 11 diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo que é desobediente. Está aqui a falar de um desobediente povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o meu refrigério, mas não quiseram ouvir, não tiveram fé, não obedeceram. Assim, pois, para este povo desobediente, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Porquê? Para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Exatamente o que Jesus Cristo disse em Mateus 13, versículo 13 a 15. Porque o coração deles está endurecido. Queridos irmãos, estas pessoas estão confundidas neste mundo porque na realidade não estão arrependidas, não estão mansas, não estão a ser submissas à justiça de Deus. E por isso diz-me, como lemos há pouco em Tiago 4, versículo 8, aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós precisamos estar perto de Deus. Quando a tentação vem, estamos perto de Deus, então temos a força, o amor de Deus para nos ajudar, que vem pelo Espírito Santo. E por isso temos de ter vigilantes, porque o diabo está aí para nos destruir. Como é que estamos perto de Deus? Por oração, por estudo, meditação, por jejum. E isto leva tempo. É preciso investir tempo nisto. E por isso, quando estamos perto de Deus, estamos fortes. Quando não estamos perto de Deus e quando a tentação vem, que virá, nós nos pegamos desprevenidos. Porquê? Porque não estamos preparados. Porque não temos contacto com Deus. Porque não temos orações perto de Deus. Estamos fora do treino espiritual. Não estamos em boas condições, digamos assim, físicas, como, quer dizer, faz exercício na academia ou no ginásio, mas exercício espiritual. Não estamos prontos. Não estamos em forma. E por isso, quando vem a disputa com as nossas dificuldades e com Satanás, e se não estamos em forma espiritual, porque não estamos perto de Deus, porque estamos fora do treinamento espiritual, vamos cair. E por isso precisamos estar espiritualmente em boa forma, em constante vigilância, para vencer o pecado. Por isso é que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, diz, 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai constantemente, sem cessar. Precisamos de ter um constante, contínuo, sincero oração que é persistente para estarmos perto de Deus. E isso leva tempo. E por isso, dessa maneira, estamos a vigiar contra este leão que anda à volta que vai tentar destruir-nos. Por isso é que diz, sejam humildes, sejam vigilantes, porque o diabo está à vossa volta, como lemos há pouco em Pedro 5, versículo 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Queridos irmãos, precisamos estar comprometidos a Deus, precisamos estar perto de Deus, precisamos estar submissos e precisamos de pôr a armadura de Deus, a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículo 11 a 15. Isto é, orando sempre e mantendo-nos perto de Deus. E finalmente, queridos irmãos, o quinto ponto é que precisamos de buscar a justiça de Deus. Como ensinei inicialmente, precisamos de continuamente buscar a justiça de Deus. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos de buscar a justiça de Deus.
Mateus 5, versículo 6, voltando às bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Qual justiça? Da justiça de Deus. Não é a nossa autojustiça. Porque serão fartos. E por isso precisamos de pedir a Deus, pelo seu amor de acordo com as leis de Deus, para pormos as leis de Deus em prática da maneira que é pela justiça de Deus. É o princípio espiritual da lei de Deus, dos mandamentos da lei de Deus. Queridos irmãos, precisamos de buscar a justiça de Deus. E assim, quando vêm estas dificuldades, quando vêm estes problemas, quando vêm estes pensamentos negativos, estas ideias negativas, precisamos de pôr pensamentos positivos, porque estamos perto de Deus. Vejam, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos irmãos, quando vêm estas coisas negativas para nos destruir, que vêm de Satanás, estes pensamentos negativos, estes pensamentos desencorajadores, olha, eu não sou bom, ou eu não sou isto. Sim, nenhum de nós somos bons, mas quando é só para ser desencorajoso, ponham coisas positivas na vossa mente. Busquem a justiça de Deus através do amor de Deus, e este amor de Deus ajuda-nos a ter estes pensamentos positivos na nossa mente. Leiam, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, começar a ler do versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Queridos irmãos, sim, andamos na carne, mas, queridos irmãos, a nossa guerra, esta luta, este desafio, esta guerra é uma guerra espiritual. Não é contra este homem, com este irmão, com esta pessoa, é uma guerra espiritual. Satanás vai injetar coisas aí para causar problemas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruírem fortalezas, estes bastiões, estes anulando sofismas, estes argumentos, estas ideias falsas. E toda a altivez, todo o orgulho que se levante, isto é falta de humildade, todo o orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão, uma vez que vocês estejam completamente submissos a Deus. Queridos irmãos, estamos numa extremamente forte guerra espiritual contra demónios e contra seres espirituais. Essa é a nossa grande luta. Queridos irmãos, lembrem-se, certamente somos salvos pela graça de Deus. Graças a Deus. Se não fosse isso, pelo sangue de Cristo, nada valeria. Mas, lembrem-se que não há nada que você possa fazer para receber o dom da vida eterna. Mas Deus quer dar a você um galardão, de acordo com as suas obras, e Deus quer que você reine, e para você poder reinar, você tem que estar a vencer as fraquezas hoje em dia. Por isso, precisamos de vencer, precisamos de parar de pecar, precisamos de ser vencedores, precisamos estar a ser treinados a servir outros. Isto é, sendo vencedores nesta guerra espiritual. Assim, então, poderemos reinar com Cristo, tendo provado que não vamos reinar como líderes corruptos. Então, como é que podemos ser vencedores, irmãos?
Eu dei vários pontos. Claramente, nem todos. Mas lembrem-se, em primeiro lugar, que estamos numa viciosa, muito poderosa guerra espiritual. Mas primeiro você tem e eu temos que nos submeter a Deus. Nunca se esqueça disso. Submeter-se a Deus. Depois temos que resistir ao diabo, exercitando domínio próprio. Temos que nos arrepender, isto é, chorar e mudar, um arrependimento segundo Deus, uma tristeza segundo Deus. Temos que ser mansos, ensináveis, isto é, estando perto de Deus e constantemente vigilantes. E, finalmente, precisamos de buscar a justiça de Deus, não a nossa própria autojustiça. E assim, nós vamos, conforme esforçamos, com a ajuda do Espírito Santo, pela graça de Deus, a vencer as fraquezas da carne, nós estamos a aprender, a ser preparados e treinados para nos qualificarmos para reinar usando a justiça de Deus, para que, ao fim disto tudo, no reino de Deus, possamos ser usados para dar alegria, paz e felicidade ao mundo todo. Que a graça do Senhor esteja convosco.